A provisória que abre o crédito extraordinário de R$ 4 bilhões para recompor as linhas de financiamento do Plano Safra 2024-2025. A decisão ocorre após a suspensão de parte dos novos financiamentos devido ao fato do orçamento da União deste ano ainda não ter sido aprovado pelo Congresso. Na sexta-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia anunciado a necessidade da medida provisória diante do impasse da aprovação do orçamento de 2025. Sem a definição, o Executivo só pode gastar mensalmente uma pequena parte do previsto para o ano, que restringiu o fluxo de recurso para o Programa de Crédito Rural. A suspensão das linhas do Plano Safra gerou forte reação do setor agropecuário e de parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, que criticaram o governo por falta de planejamento. Os agricultores alertaram que a restrição iria impactar ainda mais no preço dos alimentos. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, argumentou que não poderia manter a equalização de juros sem respaldo orçamentário. Com a publicação da medida provisória, o governo espera normalizar a liberação de financiamento na próxima semana, evitando um impacto maior sobre os produtores rurais. O Plano Safra é o maior programa de crédito agrícola do país e abrange desde pequenos produtores familiares até grandes empresários do agronegócio. Jornal da Mira. Notícias do jeito que você quer saber. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal marcou para hoje o primeiro julgamento que envolve o orçamento secreto e as acusações de desvio de dinheiro e de emendas parlamentares. A acusação de corrupção contra os deputados Josimar de Maranhãozinho e Pastor Gil, ambos aqui do PL do Maranhão, e Bosco Costa, do PL de Sergipe, foi ajuizada no ano passado pela Procuradoria-Geral da República. Os 3 deputados foram denunciados pelos crimes de corrupção passiva e organização criminosa. Somadas, as penas máximas pelos 2 crimes podem chegar a 20 anos de prisão. O deputado Josimar de Maranhãozinho é apontado pela Polícia Federal como chefe da quadrilha, com influência no destino das emendas dos colegas e na partilha das propinas pagas pelos prefeitos dos municípios beneficiados. Em um dos casos, a propina mencionada na denúncia foi de 25%. As emendas negociadas são de 2019 e 2020, durante o governo Jair Bolsonaro, de quem os deputados eram aliados. Em um dos casos, os parlamentares pretendiam receber R$ 1.700.000 de emendas destinadas à área da saúde aqui no município de São José de Ribamar, na região metropolitana de São Luís. Se a primeira turma do STF aceitar a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os deputados se tornarão réus. Carla, a gente até andou vasculhando aqui, eu sei que você andou vasculhando aqui o site do Supremo Tribunal Federal sobre a pauta aí da primeira turma, a gente nem conseguiu achar, mas você também tentou falar com os deputados, inclusive com o Josimar de Maranhãozinho. Ele chegou a responder você? Boa tarde, Carla. Boa tarde, Gleidson. Boa tarde, Cabalau. Boa tarde, ouvinte do Jornal da Mira. Gleidson, realmente procurei bastante no site do STF, na sessão de hoje, a pauta, e lá o ministro Zanin, que é o relator, o Cristiano Zanin, e não vi nada, só tem um processo da relatoria dele, e esse processo, pelo que eu vi, não é a denúncia da Procuradoria-Geral da República aí, mas ele pode incluir a qualquer momento, ele pode chegar lá em banca e incluir esse processo, esse pedido da Procuradoria na pauta, mas na pauta mesmo prevista de hoje não tem. Achei estranha a notícia, mas vamos lá. O Josimar de Maranhãozinho não... Carla, fala nesse outro microfone, Tá. Deixa eu ver se está melhor do que esse. Esse aí tá uma chiadeira estranha. Vê se esse está melhor aqui do que Agora, o esse. que tu acha? Ah, melhor, bem melhor. Melhor, né? Sim. Então, vamos lá. Eu tentei falar com ele, mas mais para saber se os advogados dele ficaram sabendo se realmente está em pauta ou não, porque eu fiquei nessa dúvida. E ele não respondeu. Mas antes, sobre essa acusação, deixa eu falar para vocês como foi que o Ministério Público chegou nisso. Houve uma denúncia do ex-prefeito, na época, prefeito de São José de Ribamar, Eudes Sampaio, que disse que estava sofrendo ameaças de um empresário para que desse uma propina de emendas que tinham sido liberadas pelo Josimar de Maranhãozinho e do pastor Gil. Esse percentual de 25%, quem fala é exatamente o Eudes Sampaio. E ele fez essa denúncia porque disse que ele sofreu ameaça de morte e também ameaça de morte para a família dele.
O empresário em questão aí era o Pacovan que foi assassinado faz pouco tempo, e o Josimar acabou sendo alvo de operação, tudo, por conta dessa denúncia, bem aí. Foram emendas destinadas ao município de São José de Ribamar. Na ocasião, eu conversei tanto com o pastor Gil quanto com o Josimar de Maranhãozinho. O pastor Gil disse que direcionou a emenda após uma conversa com o prefeito e também com a Assembleia de Deus, que é a igreja do pastor, para que fosse liberado um terreno que a igreja queria para construir um templo lá em São José de Ribamar. E aí, nisso aí, o prefeito, nessa conversa que ele estava participando, o prefeito falou da necessidade de ter emenda parlamentar, e por isso, nessa vez, ele liberou ele destinou R$ 1 milhão lá para São José de Ribamar. Então, ele disse que foi somente isso, ele nunca acertou, nunca pediu nada em troca, mas quis fazer esse gesto, já que o prefeito estava ali ajudando nessa questão do terreno para a liberação lá, para a construção do templo. O Josimar de Maranhãozinho disse que não há nada que ligue ele a esse pedido de propina que o Eudes Sampaio falou. Voltando ao pastor Gil, o próprio Eudes Sampaio se manifestou na época e disse que realmente o pastor não tinha nada a ver com isso. Aí, voltando, o Josimar falou que o que a Polícia Federal encontrou foi mensagens de Pacovan, com quem ele tinha diálogo, assim, conversava, Pacovan perguntando para ele se ele sabia da liberação de algumas emendas, se ele podia ajudar junto ao governo, porque tinham pessoas prefeitos que deviam ele tudo, que ele queria saber se tinha sido liberado ou não. Foi isso que o Josimar me falou, mas nunca que que eram emendas dele, não eram emendas dele. Enfim, essa foi a justificativa. Na época, os dois disseram que acreditam que vai ficar provado de que não há nada, não há nenhum tipo de esquema, de que não houve nenhum tipo de desvio de emenda, pagamento de propina, né, das emendas parlamentares. O fato é que foi denunciado, e se a primeira turma assim entender, vai torná-lo réu. Além do Zanin, que é o relator, tem também o Flávio Dino, que está lá como membro da primeira turma, o Roberto Barroso, tem ainda o Luiz Fux, a Carmen Lúcia, só confirmar aqui mais um para vocês, a Carmen Lúcia, o Alexandre de Moraes, são esses. Vamos lá de novo, o Zanin, o Luiz Barroso, o Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia. São esses os parlamentares. Lá no ministros. Lá no STF está marcada a sessão da primeira turma às 14 horas. Ok, vamos acompanhar aí. Carla, mudando de assunto aqui agora, os deputados estaduais Rodrigo Lago, do PCdoB, e Carlos Lula, do PSB, pousaram novamente para foto com o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, que é do PSD. O que representa essa imagem? Estão cada vez mais próximos. E detalhe, né, Carla? O Felipe Camarão estava nesse evento do TRE, né? Exatamente, que coisa, né? Pois é. Que coisa. Amigo de quê? Amigo da onça, né? Deixa eu falar para vocês. Cada dia mais, o Felipe Camarão e ali os que estão em torno dele, eles colocam como adversário do Felipe para 2026 o Eduardo Braide. Então, na visão deles, o Eduardo vai sair da prefeitura em abril de 2026 para disputar o governo. E quem vai ser o concorrente dele vai ser o Eduardo Braide, vai disputar com o Felipe Camarão, porque o Felipe já disse que mesmo que o governador Carlos Brandão não saia da cadeira de governador, ele vai disputar o governo de qualquer maneira. Né? Ele acredita que ele tem legitimidade para isso. E aí o que acontece? Então eles olham que o Braide é o principal adversário dele, né? Nesse momento. Mas o Rodrigo Lago e o Carlos Lula, com mágoa aí do governador Carlos Brandão,
acabam se aproximando mais do prefeito Eduardo Braide, esquecendo que, na verdade, eles não estão prejudicando o Brandão, eles estão prejudicando o Felipe Camarão. Ele sim está sendo prejudicado. Como eu disse, o adversário possível do Felipe é o Braide, não é o Carlos Brandão. O Carlos Brandão não tem cenário que vai colocar o Felipe contra Carlos Brandão numa eleição. Estou falando de eleição, tá, gente? Não estou falando de relação política. Então, o Lula e o Rodrigo, quando eu perguntei para eles, mas por que essa foto? Ah, foi sem pretensão nenhuma. A gente se encontrou, resolveu pousar para foto. Eu disse assim, eu não sei nem como foi que isso vazou. É muita inocência, né? É lindo, né? Mas como eu disse hoje de manhã para acabar lá no Bastidores, inocente não se cria na política. Por isso que eles dois não são inocentes ao ponto de achar que alguém vai acreditar que foi sem pretensão alguma. Mas, como eu disse, eles estão prejudicando nesse momento o Felipe Camarão. O Felipe Camarão já reclamou disso para eles, porque não adianta tentar atingir o Carlos Brandão, porque está pegando no Felipe, né? Essa aproximação dele com o Eduardo Braide. Mas está ajudando nessa construção de uma possível candidatura do Eduardo, né? Já basta o Otelino, que uma vez foi jogado para escanteio pelo Braide, quando ele quis se aproximar nas eleições de 2024, o Braide disse assim, eu não quero papo contigo. Mas, por conta da relação ruim com o governo do Estado, ele foi lá e insistiu para ficar do lado do Braide pós-eleição, né? E conseguiu, porque o Braide, ele é do político que, se ele olha que o cavalo está passando e essa corrida vai ser boa para ele até aceita, mas não vai por qualquer motivo. Então ele está vendo, eles estão construindo aí o caminho para o Braide ser candidato e disputar, mesmo, olha só, gente, mesmo o Felipe Camarão indo para a disputa sem estar sentada na cadeira do governador, tem ainda o candidato do Brandão, que vai entrar. O Brandão está construindo isso, pode ser o sobrinho dele, o secretário de Assuntos Municipalistas, o Orleans Brandão. Eles estão construindo para que isso ocorra. Aí o Felipe, além de disputar com o candidato do Brandão, ainda tem que disputar com o Braide, que tem uma boa avaliação, uma excelente avaliação como prefeito, tanto que ele foi reeleito aí com 70% dos votos. Então, é uma disputa muito difícil. E o Felipe percebe isso e vê que os seus aliados, os mais próximos... Por que eu digo que o Rodrigo e o Lula são próximos? Porque eles são considerados os ginistas, né? Assim como o Felipe. Então, os ginistas estão abandonando aí, soltando a mão dele. Não é a primeira manifestação que eles fazem. Essa daí é mais uma. Teve a formação do bloco, que o Felipe pediu muito para que não fosse formado. É visto como bloco de oposição e o Rodrigo está nesse bloco. Pediu muito para o Márcio Gerri para evitar, não conseguiu, e isso cada vez mais deixa estremecida a relação do Carlos Brandão com o Felipe Camarão. Então ele já está prejudicado para que ele assuma em 2026, já que seus aliados estão o tempo todo tacando pedra no governador. Ainda vem mais eles aí de mão dadas, sorridentes na foto com o Eduardo Braide. Melhor para o prefeito. Foto não dá para desfazer, né? Então, se for acaso ou não, acredite se quiser, né? Já tá lá, a imagem tá lá e fala, né? Fala mais do que 1000 palavras. Ô Carla, e nos bastidores não se fala assim sei que, claro, tá no STF, não é mais do executivo, mas não se fala assim de envolvimento político, de Flávio Dino entrar nesse circuito e tentar, pelo menos... Porque esse seria o Felipe Camarão seria o candidato, entre aspas, dele, antes de seguir para o Supremo. A impressão que eu tenho, Gleidson, e não estou falando especificamente do ministro Flávio Dino, até porque as informações que eu tenho é que o Dino não quer mais
relação alguma no que diz respeito ao governador, ao Carlos Brandão, não quer mais diálogo, não quer falar absolutamente nada sobre isso. Mas a impressão que eu tenho é como se todos eles, incluindo o Flávio, tivessem jogado a toalha em relação à candidatura à reeleição do Felipe Camarão. E parece que eles querem jogar também a toalha em relação a uma possível candidatura dele. Né? Então, é o que eu fico percebendo. Quando se tem fotos desse tipo, mesmo que seja para provocar, mesmo que seja para criar um fato ali, mas é um fato que é criado que enfraquece o Felipe, não fortalece o Felipe. Então, me parece que os seus aliados não estão sendo tão aliados, incluindo aí o ministro Flávio Dino. Tem atuação política? Veladamente, eu acredito que está demonstrado que tem, sim, atuação política, mas não ao ponto de fazer o Brandão mudar de ideia ou a favorecer Felipe. Me parece que não. Parece que ele também soltou a mão do Felipe nesse processo aí. Tá certo, Carla. Obrigado. Tá bom, gente. Boa tarde. Amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau.